Bom, estamos de volta, como é que vocês estão? Estou aqui com meu chá quente num dia frio, nevou pra caramba aqui em Nova York. Essa luz tá horrível, essa luz tá em cima de mim, então tá dando uma sombra meio estranha assim, ó. Mas vamos lá, a gente não vai parar porque isso aqui é bastidor, é pra ir assim mesmo, nesse momento, e vamos embora. No vídeo de agora, eu quero falar um pouco sobre corda, falando um pouco dos bastidores, que é o nome desse canal. Se inscrevam, deem um like. Acho muito engraçado falar isso, mas a gente tem que falar. Tem que dar o like. Senão não tem corda. E eu vou falar de corda hoje. Corda de quê? Corda de tocar violão, né, gente? Outro dia eu falei num vídeo que violão bom é violão que a gente toca, pelo seguinte fato, eu já expliquei naquele vídeo, nem lembro o que eu falei mais naquele vídeo. Brinca. Vai lá no meu canal, vai nesse canal e vê o que eu falei. Eu falei um pouco que violão bom é violão que a gente toca, porque eu tava me preparando para algumas gravações. E dentre os violões que eu tinha disponível para escolher, os que eu gostei mais são os violões que eu sabia que estavam sendo tocados mais, ou que eu vi a descobrir depois isso. E fez muito sentido para mim, dentro de um contexto onde todos os violões eram muito bons, os melhores eram os que estavam sendo tocados. E aí eu tava pensando sobre corda. Eu tô passando por um período quando eu toco violão, tô tentando reduzir o máximo, eu tenho muito problema com performance. Por quê? Porque eu tenho uma vivência de música que é de um músico muito prático. Então, por exemplo, para mim, tocar violão sempre estava associado a subir num palco num ambiente muito barulhento e eu ter que fazer a pessoa do último sentado lá da cadeira do trem me escutar bem. Então eu tinha um hábito que em determinados contextos pode ser bom e outros ruins, e isso te dá uma gama de ferramentas muito boa, mas de sentar a mão no violão. Só que sentar a mão no violão também cria muitas coisas disruptivas, e essa experiência ao vivo, junto com a forma que eu processo todas as informações, eu fico muito nervoso quando eu estou em performance, ou a música que eu tenho na minha cabeça, isso tudo entra tudo junto num caldeirão, que um dia a gente pode falar de um vídeo de psicologia da performance. Eu sentava a mão no violão, e aí até talvez por isso tenha me rendido alguns prêmios, ou feito eu perder outros prêmios, se a gente for falar em concurso de violão. Mas enfim. E aí eu tenho pensado e tentado achar formas de estudo que resolvam isso, ou que melhorem isso, e pensado reflexões nesse sentido. E eu estava pensando sobre corda. Primeiro que as cordas, hoje eu uso cordas Augustine, eu estou falando isso não só porque eu sou um artista Augustine, olha, nunca imaginei que eu fosse falar isso, mas falei. Mas porque eu já usei todos os tipos de corda, já usei Dadário, já usei Augustine, já usei Savarez, já usei Anabá, já usei Giannini, já usei, sei lá, tudo quanto é tipo de corda e sempre eu voltava para Augustine. Isso é uma coisa cultural também. Por quê? Porque a referência de violão que eu tenho, sonoridade, meus primeiros professores e como eu aprendi a tocar violão, são coisas que encaixam muito bem com a abordagem do Agostinho de fazer corda. Muito provavelmente, se eu tivesse nascido há 15 anos atrás no interior da Áustria, eu iria tocar violão de outro jeito. Caso eu viesse a tocar violão, eu estaria usando outras cordas. Então, vale lembrar que eu não sou da opinião de que certas coisas são boas ou ruins. Eu sou da opinião que as coisas elas são todas um resultado das ideias que as pessoas têm através da cultura e da arte. Tendo isso em vista, para mim faz muito sentido como que, por exemplo, Augustine se diferencia de outras cordas. Né? Quando eu uso outras cordas, por exemplo, ou quando eu usava e testava, Savarez, por exemplo, é uma corda que me dá uma sensação dela ser mais fina. Então, como consequência, o contato com a corda ele é menor, então eu não consigo apertar a corda tanto quanto eu apertava. Portanto, eu não consigo fazer aquele vibrato que eu estava acostumado. Não estou falando que não dá para fazer vibrato. Estou falando que o vibrato tem que ser feito de um jeito diferente, que vai trazer um resultado musical diferente, como consequência de ideias musicais diferentes. Então é muito interessante ver como que o que a gente faz está associado com a tecnologia que a gente usa. E isso também talvez possa trazer muita resposta quando a gente fala de tocar repertório para instrumentos que não são violão.
muito das ideias daquilo, elas estão associadas à tecnologia, e da mesma forma que a gente molda a tecnologia molda a gente. Então tem certos resultados musicais que eu não vou conseguir com cordas Augustine e vice-versa. Então, e aí a decisão é o quê? É talvez estudar mais ainda para compensar isso, recalcular a rota, pensar uma música diferente. Tudo isso pode estar válido, mas eu tô até me perdendo aqui nessa conversa. Mas são coisas que eu penso quando me veio o tópico de cordas. E aí eu tenho alguns violões diferentes e se eu colocar a mesma corda em cada um desses violões, a corda reage diferente. Então, por exemplo, a corda no violão do Daniel Mendes, ela fica um pouco mais mole. Então eu coloco uma Augustine Regal Blue, e aí partindo desse ponto de vista, eu sempre volto para Augustine. Porque assim, eu cresci escutando pessoas que têm uma referência sonora muito importante. Eu não vou falar que eu cresci escutando porque eu comecei violão um pouco mais tarde, mas as minhas referências no início do violão são pessoas que vão muito por esse lado que Augustine oferece um pouco. Então eu sempre procurei esse som, procurei isso e é um resultado que eu não consigo com outras cordas, porque outras cordas elas são feitas de materiais diferentes, elas reagem diferente e a gente tem que tocar diferente. Uma corda de carbono, por exemplo, a última vez que eu coloquei uma corda de carbono, Agostinho tem corda de carbono. Eu achei que eu fosse, assim, minha mão fosse cair. Nunca tive tanto problema com corda de carbono, mas conforme eu fui treinando a minha musculatura para fazer certos movimentos e aplicar um certo nível de força e de pressão na corda, eu estava querendo aplicar o mesmo nível de pressão. A corda de carbono ela é muito mais resistente, por isso que ela tem um som mais alto, mas é porque ela é mais dura, ela é menos flexível, então ela não absorve tanto o impacto da sua mão. Então o que acontece? Eu apertava a corda de carbono, o rebote era maior. Então, para tocar a mesma música, eu me matava para tocar na corda de carbono. Aí eu precisava de mudar meu jeito de tocar. Tinha que tocar levinho. Por quê? Porque se eu tocar na corda de carbono como eu toco no Agostinho, eu tô lesionado em uma semana. Entendeu? Como se você pegar alguém que toca em corda de carbono e pôr um Agostinho, o som não vai sair. Tem que sentar o dedo naquele negócio lá. Desce a mão, assim. Ó pra você ver, falando desse jeito. Então, isso tudo está influenciado. Então, eu fiquei feliz que chegaram cordas para mim essa semana. Isso não é proposital, essas cordinhas ali, mas eu estou usando essa daqui. Testem outras cordas, assim, enfim. Acho que todas elas são importantes. Teve uma época que eu peguei todas as cordas possíveis que dá para comprar e fui testando. Cada semana eu colocava uma. Falei, essa daqui é desse jeito, essa daquele jeito, essa daquele jeito. E aí, por exemplo, no violão do Daniel eu coloco corda de tensão alta, no violão do Cleiton eu coloco corda de tensão média, porque é um violão que já deixa a corda um pouco mais fina. E pela natureza do violão, de ser um violão moderno e tudo, construção de treliça, a reação do toque é diferente. Então, ao meu ver, aquele violão pede uma corda um pouco mais fina, por isso que muitas vezes encaixa com outras cordas. Mas eu ainda assim prefiro usar o Agostinho. Tudo isso, 8 minutos, só para falar de uma filosofia de como escolher uma corda, ou de o que a escolha de uma corda vai levar. Mas por quê? Porque eu gravei recentemente alguns vídeos, até vou falar sobre essa experiência de gravação. Eu tinha feito vídeos pequenos de um dos dias de gravação que eu acabei não usando, talvez eu ainda use. Vamos ver se eu tenho tempo para editar isso. Mas o que acontece? Eu estava pensando muito sobre as cordas e na gravação. E aí eu decidi colocar cordas um pouco mais leves. Por quê? Porque eu percebi também que quando eu tenho que fazer mais esforço para tocar violão, a chance de ter mais erros é maior. E isso é uma coisa que você quer evitar em gravação. Mas em compensação, eu fui fazer uma gravação outro dia, eu me preocupei tanto em não errar que a gravação ficou uma bosta. Desculpa falar, não sei se o YouTube vai deixar de entregar menos para os meus milhares de seguidores. Ficou tão ruim quando eu gravei produção bonita, pensando em não errar. Matei tudo, assim, matei a música, matei os compositores, tá todo mundo se revirando no túmulo. Mas em compensação, outro dia eu gravei, consegui um material muito bom também, gravação bem feita, com enfim, áudio e vídeo. E aí quem me acompanha no Instagram deve tá vendo esses trechinhos desses vídeos. Eu tô achando que eu vou ficar careca, gente. Será? Mas enfim.
E aí é isso. Falar o quanto que a corda influencia. A escolha da corda não é só... Escolham suas cordas pelo que vocês rendam nos seus instrumentos, pelas ideias musicais, não porque alguém falou que você tem que usar. Porque isso influencia muito o resultado que você vai tirar, como que sua música vai sair, como que suas ideias musicais vão ser passadas e os recursos que você vai ter ou não. Então é isso. Beijo pra vocês. Comentem alguma coisa, que corda que vocês usam. E um grande abraço, boa semana. Esse vídeo deve estar saindo entre domingo e segunda. Eu poderia esperar a segunda de manhã para não lançar isso 1h da manhã no horário do Brasil. Mas eu não sei se eu vou esquecer de fazer isso amanhã. Então eu vou fazer isso agora, vou fazer isso hoje. Então é isso. Beijo para vocês, até mais. E até em algum momento dessa semana.